Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos envolva em sua serena paz. Hoje um dia todo dedicado a Ele, né? Ao nosso aniversariante. Sabemos, já temos leitura, que dia 25 talvez nem tenha sido, né, o dia que Jesus nasceu, mas o que importa é o que Ele nos trouxe. Eu vi muitas mensagens pelo Instagram, Facebook, dizendo: Ele está chegando, Ele está chegando. Ele já chegou há 2023 anos atrás, deixou suas poderosas lições para todo e qualquer um de nós. Esse mês nós estamos trabalhando o tema Bem-aventurados os que semeiam o bem. E hoje o aniversariante foi o que mais, né, semeou o bem. Então, Natal não é só hoje, né? Só a passagem. Natal são todos os dias. E nós vamos falar deste tema que nós temos trazido desde os primeiros dias, né? Falando sobre semear o bem. Interessante a história que os três reis magos estavam procurando, seguindo a luz, a estrela cadente, para encontrar Jesus. O ano passado nós trabalhamos o tema Brilhe a vossa luz. E vimos que nós estamos cercados de luz quando aquelas estrelas cadentes desceram do céu para nos anunciar o Espiritismo, como Jesus havia prometido. Então, nós vimos ano passado, bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina que os Espíritos do Senhor lançam aos quatro ventos. Quer dizer, Jesus foi aquele que mais lançou semente. E sejam felizes aqueles que acolhem essas mensagens da espiritualidade. Quantos livros, quantos irmãos têm nos ajudado nesses estudos, né? Bem-aventurados os que cultivam no santuário da alma as virtudes que o Cristo lhe veio ensinar. Ele veio para nos ensinar, né, no dia de hoje, aquela ideia da manjedoura, da humildade, nascer ali no estábulo, junto com os animais, com os vegetais, com os minerais, nos mostrando que nós somos completos quando estamos de braço dado com todos os nossos irmãos, né? E aquela lição de humildade, como disse o Simeão, por que não nasceu no castelo como Herodes, né? Não, ele nasce ali para nos mostrar o que é humildade. E que ele ainda nos ensina nas vozes dos médiuns, isto é, aqueles que espalham as sementes, que repetem as palavras através dos espíritos dessas sementes que Jesus nos enviou. Bem-aventurados, então, os que semeiam o bem. E essa estrela está sempre aí nos apontando, né? As sementes de Jesus para que elas caiam no nosso coração e possam germinar, né? Vimos há uns dias atrás que nossos irmãos têm o coração de pedra, coração de espinho, né? Terra batida, que a nossa função é lançar a semente, mas tomar cuidado também com o coraçãozinho de cada um que está naquele seu nível de desenvolvimento. Mas eu sempre tive vontade de contar para vocês a história do Artaban. Dizem que existiu um quarto rei mago. Ele pediu para ir, né, junto aos três grandes. Artaban, rei das regiões vizinhas, decide, vendo o compromisso de Gaspar, Melchior e Baltazar, e junto adorar o pequeno que nasceria para livrar o mundo dos pecados. Mas como ele não tinha se preparado, ele pediu que eles esperassem. Os reis não puderam, pois a estrela já seguia sua rota pelo céu. Assim, deram-lhe algumas indicações por onde passariam e pediram que ele lhes alcançasse quando tudo estivesse pronto. Artaban reuniu os camelos, uma boa comitiva, ele era um rei, né? Decidiu os presentes que daria ao menino Jesus, três lindas pérolas negras, que eram joias do seu reino, né? Colocou-se no estojo as pedras e feliz foi atrás dos reis magos. Saiu muito bem abastecido dos seus súditos, de comida e de tudo. E aí a história que Artaban passa esses 33 anos tentando encontrar Jesus. E começa assim: passando por uma vila local, perguntando onde estaria a comitiva dos três magos, ele topou com um soldado que vinha levando um esmalambado miserável. Vinha vindo um homem que devia muito imposto
ia ser vendido junto com a sua família. Aquilo tocou o coração de Artaban. Ele conversa com os soldados e dá parte da sua comitiva de homens para que o soldado liberte este homem, tá? Mais adiante, mais à frente, em uma outra cidade, ele presenciou uma cena muito tocante. Um homem tinha sido surrado, abandonado e ficou ferido, jogado sem um tostão. Ele cuida desse moço como bom samaritano e deixa ali os seus súditos e o restante, praticamente, do seu dinheiro para que eles cuidem daquele homem e da família dele. E aí ele não encontra nenhum rei mago, não encontra Jesus bebê, mas ele vai pelos caminhos onde ele escuta que foi José e Maria e o menino Jesus. E 2 anos se passam, e é numa época que Herodes manda matar os pequeninos, né? Uma mulher corria desesperada aos prantos, os soldados colocando fogo, matando as crianças pequenas. Ele consegue intervir, conversar com os soldados e oferece uma pérola, o que salva não só essa criança, como muitas outras crianças. Então, o Cristo já estava lá, né? Ele já tinha essa, ele já colhia as sementes daquela vibração de amor e do que os irmãos em Cristo já estavam fazendo. E Artaban ficou assim, a peregrinar, trabalhando a sua humildade, trabalhando pelos irmãos, buscando aonde eles iam com o Cristo, mas não chegou até o Cristo. 30 anos se passaram, né? Sem sucesso da missão de chegar até o Cristo e dar a pérola, mas muito consciente de que aquela pérola poderia fazer bem ao Cristo. Cansado já, passando por Jerusalém, ele vê uma moça, ele vê toda a entrada, domingo de palmas, tal, né? Todo mundo elogiando muito Jesus, e ele fala: Nossa, estou perto de Jesus. E naquela hora ele vê parte da cidade pegando fogo, soldados arrastando uma mulher que não tinha como pagar impostos. Novamente ele vai até os soldados, conversa e se desfaz de mais uma pérola. A história dele é toda de amor e caridade ao próximo. Tudo o que Jesus nos ensina. Chegando próximo, ele escuta dizer que Jesus vai ser crucificado, e aí vem na cabeça dele: será que essa minha pérola não salvaria esse que tanto nos ensinou? E novamente ele é interpelado por senhoras que estão à beira de perder casas e tudo mais. Ele fica na dúvida entre ajudar Jesus com a pérola ou ajudar as senhoras. E aí ele resolve ajudá-las, né? E ele sente uma dor profunda por não ter mais presentes quando ele chega ali aos pés da cruz do Cristo para oferecer aquele rei tão mais régio do que ele, porque ele também era um rei, né? Infelizmente, ele chega no dia e, na correria dos cavalos, naquela briga toda, empurram ele, uma telha cai na cabeça dele. Ele olha lá longe Jesus e pede perdão por não ter ajudado, por não ter socorrido, por ter dado tudo em benefício do próximo. E aí ele escuta: tudo o que fizestes a esses pequeninos foi a mim que fizestes. Ele escuta Jesus mandando essa mensagem para ele. E aí Acabã entendeu, chorando, caiu de joelhos, em suas lágrimas pôde presenciar o que os outros reis também viram, os outros 3 reis magos: um sorriso de Deus. Deus nos mandou Jesus. E aí a história termina com ele falecendo nos braços da senhora, tal. Deus sorriu a todos os que entenderam que Jesus é aquele irmão que vai nos ensinar a espalhar o bem. Então, o tema da noite é assim: quereis ser discípulos? Porque o que é um discípulo? Artaban era um discípulo, né? Porque a gente fala tanto dos apóstolos, mas o que é um discípulo, né? Nós já vimos que as pessoas estão na multidão, começam a seguir Jesus, viram discípulo, até ser apóstolo, que é aquele que Jesus já vive na gente, como se diz. Mas se quer ser discípulo, como Artaban, fazei o bem, tá? Então, nosso plantio e semeadura dos ensinamentos de Jesus são eles que nos darão condições de sair dessa posição de multidão, daquele que vai na multidão. Vejam, o povo de Jerusalém amou Jesus quando ele chegou no domingo de Ramos, né? E dias depois já estavam apedrejando Jesus.
porque resolveram, né? O outro lá lavou as mãos dele e resolveram trocar ele por um ladrão. Então, o plantio e a semeadura desses ensinamentos de Jesus vão nos dar condições de sair da multidão para ser discípulo de Jesus. E até, quem sabe, um dia, para ser um apóstolo de Jesus, né? O discípulo, ele passa de simples admirador, como era Artaban, já se faz convencido da grandeza da mensagem de Jesus e já começa a se colocar como semeador. O que Artaban fez a vida dele inteira? Só ajudou as pessoas. Então, nós já vimos em outras palestras que nós temos arquétipos, né? Nós somos indiferentes quando estamos na multidão, buscamos Jesus só quando nos convém, isso é quem está na multidão, tá? Agora, buscas mais profundas e verdadeiras são os aprendizes, que são os discípulos. Artaban se fez um discípulo aí, né? Agora, já o apostolado, ele configura o Cristo em si, onde passa a mostrar algo de Jesus, quer dizer, a pessoa já tem Jesus e ela já começa a viver, a fazer o que Jesus fazia em sua vida. Então, essa jornada de discípulo à luz do Evangelho, ela começa onde, gente? Nas nossas atitudes, como a atitude de Artaban. Eu coloquei aqui, o que é preciso, né? Os primeiros discípulos buscaram práticas exteriores para serem seguidores. Paulo de Tarso nos traz o que precisamos efetivamente para a gente ser discípulo em suas cartas, né? Paulo de Tarso, em suas cartas, ele traz para a gente a importância, né, sobre o discípulo e as práticas interiores. Então, por exemplo, a circuncisão das crianças, né? Os sábados não trabalhados. Ele vai falar que essas práticas podiam ser até úteis, mas não eram essenciais, né, em nossa jornada com o Mestre Jesus, que isso são práticas exteriores. Então, se a gente for procurar nas cartas, tanto aos romanos quanto aos gálatas, né? Ele argumenta que a nossa filiação a Jesus, ela não é de natureza material. Ela tem sinais espirituais, não serão os rótulos e as vestimentas que nos configurarão como discípulo. Então, nessa época do ano, a gente pensa assim: quanta coisa a gente valoriza na parte material, né? Esse monte de superstições que nós temos, querer estar com aquela roupa, aquele tipo de comida. Então, ele fala assim: que para ser um discípulo de Jesus, não são as práticas exteriores, são as nossas ações morais, e não esses rituais materiais que nos filiam a Jesus. Eu lembro sempre de uma palestra que alguém disse: na ceia, na mesa à noite, você lembrou de colocar uma jarra de água para o aniversariante? Eu lembro sempre isso, né? Quer dizer, o que vem no nosso coração, o amor que nos envolve, né? Então tá lá, como eu falei, em Romanos 8, né? Vós, Jesus falando, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. A gente valoriza muito o lado material. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence ao Cristo. O que ele está querendo dizer para a gente? Que revelar o Cristo em si é plantar as sementes dele nessa época de Natal. Porque a história do Artaban, quantos irmãos precisando de uma palavra amiga, de um prato de comida, de um simples abraço, não é verdade? Porque a nossa meta, o cristão, é um outro Cristo em construção. O Artaban era um outro Cristo em construção, né? Ele pregava tudo que ele ouvia falar. Então, a vida de Artaban foi sair da multidão, lá do palácio dele, da seleção, né, da colheita, ia falar das pérolas negras dele, para a condição de discípulo, da caridade material, mas da caridade espiritual, moral, porque quando ele deu comida, quando ele deu a pedra em troca de salvar a criança, ele estava fazendo uma caridade que até era material, né? A cura lá do peregrino, mas e a caridade moral? Que é aquela que quando a mão esquerda dá, a direita não sabe, né? A caridade moral. O próprio Paulo disse: ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, ele não seria nada. Então a gente vê na história de Artaban a caridade. Todo aquele que pratica a caridade
é discípulo de Jesus. O que fizemos nesta noite de Natal? O que estamos fazendo hoje, já que priorizam tanto o Natal? Porque no início da palavra nós dissemos que Natal são todos os dias. Plantar a sementinha de Jesus nos corações dos nossos amores, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, entendendo a paternidade divina. Somos todos filhos do Pai. Então, o discípulo, ele é caracterizado pela disciplina do mestre. Para fazermos tudo isso, precisamos ter disciplina. O que é disciplina? Ouvir na segunda-feira e colocar em prática na minha vida. Ler o Evangelho e colocar em prática na minha vida. Lembrando que disciplina, no dicionário, está dizendo obediência aos preceitos, quer dizer, seguir Jesus. Buscar o que ele nos ensinou, as sementes que ele espargiu, as mãos cheias. Aprendi essa palavra, jogando as mãos cheias, chama mãos cheias. Então, caridade, gente, é o tema do nosso mês, é semear o bem. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, né, que acreditavam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, serei meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Artaban teve tudo na vida, viveu bem, não tinha as riquezas do palácio, mas viveu bem. Até no último dia, quando ele falou, meu Deus, meu objetivo era seguir o Cristo, eu não encontrei. Ele recebeu a mensagem de Jesus, e quando aquela telha caiu, a espiritualidade o abraçou. Ele foi trabalhar na espiritualidade no mesmo dia e seguindo Jesus, né? O cristão, como um novo Cristo que vai germinando. Artaban foi germinando, suas sementes são luz que se acende, caridade aqui, caridade ali, sementes potentes a serem cultivadas para que um dia em nós se mostrem, se frutifiquem. Ele frutificou em muitos frutos, né? De tanta caridade, tanta ajuda ao próximo que ele fez, envolvido na seara do Cristo, né? A gente olha lá aquela semente que ó tá lá na terra fértil, rasgando a casca e crescendo ali linda e maravilhosa. Então, o discípulo ele é caracterizado pela disciplina do Mestre Jesus, né? E Jesus disse assim para a gente não esquecer. Ah, Senhor, só o Senhor que opera milagres, tal. Ele disse aos apóstolos dele: as coisas que faço, vocês as fareis e ainda maiores. Porque, como um discípulo, e mantendo a disciplina, acreditando no meu pensamento positivo e que eu posso fazer, nós podemos sim fazer tudo e qualquer coisa acontecer de melhor na nossa vida. Por muito tempo, a nossa preocupação foi material. Se pegarmos essa época de Jesus, dos romanos, né? Estávamos esquecidos de trazer o Espírito do Cristo. Por muito tempo. Mas e hoje? A gente já acordou? Nesse Natal, de ontem para hoje, já conseguimos dar mais valor à parte espiritual, a trazer esse Espírito, essas lições, essas sementes do Cristo? Ou estivemos muito preparados com o nosso banquete? Ou estivemos preparados com o nosso banquete, mas pensamos um pouco em quem passa fome, vibramos por eles, auxiliamos nas campanhas das igrejas para que esses irmãos tivessem alguma coisa na mesa ontem à noite e hoje, né? Então, gente, misericórdia, indulgência, amor, bondade, se não se manifestam em nós, estamos distante de sermos cristãos discípulos. Somos cristãos apenas no rótulo. Aquele povão que reclama do governo, que está lá reclamando, mas que não faz nada em função do nosso próximo, né? Então Jesus dizia: palavras lançadas ao vento sem alma e sem calor. Isso já passou. Hoje a mensagem de Jesus mexe conosco cada vez mais. Cada vez mais a gente se sensibiliza com essas questões, porque nós vimos que nós somos luz do mundo e sal da terra. E para dar sabor e não ser insossa, eu tenho que usar a mensagem de Jesus na minha essência. E aí eu vou ser mais feliz, muita certeza, bem-aventurada, né? Então, o convite desta noite é dar vida às palavras, calor às palavras, nos revestirmos de Jesus. Encontre Jesus, né? Encontre Ele em nós, que Jesus encontre em nós um canal com suas mensagens, né? Juntos aos que sofrem,
Os seguidores devem espalhar as sementes e adubar o solo no coração dos aflitos. Cada irmãozinho tem o seu tipo de solo. Já pensou? Você chega lá e dá um abraço, acolhe, leva um prato de comida quentinha para o morador de rua, uma água nesse calor. Isso aquece o nosso coração. Foi o que Artaban fez a vida dele inteira. A igreja do Cristo é o seu corpo. Essa igreja que a gente quer estar lá, quer presenciar materialmente, é o corpo do Cristo, né? Fazer o bem. O solo dos ensinamentos de Jesus, precisamos dar concretude a essas sementes que Jesus espalhou, as mãos cheias, né? As mãos cheias. O bem operado falará por si. Então, as nossas ações, gente, as nossas ações é que precisam ser revistas nesses dias de festa. Ah, eu fiz um jantar para todo mundo estava feliz, trocamos presentes. Ótimo. São os irmãos da nossa família e os irmãos da nossa sociedade, porque Deus é nosso Pai maior. Nesse você pensou um pouquinho também? Então, eu lembrei de uma história, aliás, para hoje eu trouxe muitas histórias, né? Para a gente pensar por que Jesus trabalhava conosco nessas histórias. Tiago Menor, gente, tem uma história de Tiago Menor e o seu grande chamado. Irmão X, no livro Fé, de Humberto de Campos, né, por Chico Xavier, tem lá uma frase: a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a sua caridade maior. Nós temos deveres para com o próximo. Mas essa história é bastante interessante, porque quando Jesus partiu, os discípulos começaram a ampliar esse trabalho de assistência. Com o tempo, a Casa do Caminho cresceu muito, trouxe muito corações aflitos, muitos problemas, dores, até desavenças eles tinham, né? Os apóstolos recebiam muitas pessoas. Pedro, amorosamente forjado nessas questões, agora se convertia num poço de paciência e disciplina. Pedro era o exemplo de Cristo. Já Tiago, ele agia de um modo diverso, Tiago menor. Deixava-se afligir com aquelas pessoas angustiadas, querendo cura, né? E pediu ali para se afastar do trabalho. E foi morar numa casa distante. Pedro pede para ele ficar, que precisa muito dele, mas ele se entregou à natureza, às suas orações, lá no templo dele, numa casinha no interior. E começou a sentir saudades de Jesus. Muitas saudades, lembrava do mestre conversando com eles, né? E pede para que Jesus um dia se materialize, já que Jesus, depois que desencarnou, apareceu muitas vezes para eles, né? Bateu aquela saudade forte, e diante da saudade ele ora, pedindo a presença de Jesus. E aquele luar bonito aparece, e se aproxima aquele homem perto da casa, e ele reconhece o mestre. Uma paz, uma serenidade envolve Tiago, mas o mestre passa direto pela casa dele, passa direto. E Tiago, mas mestre, me dê um abraço, né? Tiago pede um abraço. Jesus volta e diz: a paz te favorece aqui. No entanto, preciso ir sem demora a Jerusalém, afagar as lágrimas e as lamentações de irmãos. Ajudar Pedro nesta missão, eu tenho pressa. E com essa ação de Jesus, né? Jesus voltou-se a ele, disse que estava com pressa, porque ele tinha serviço, né, a fazer. Tiago, a partir desse dia, reconsidera a ação dele e volta a trabalhar na casa do caminho. Então, aqui, Jesus nos lembra a essência fundamental do Evangelho, que é a caridade, que é o trabalho no amor. Essa é uma história linda. Então, quereis vocês, irmãos, por acaso ser discípulos de Jesus? Ele está aí, nos mostrando todo um caminho, né? Jesus disse então: sim, Tiago, a paz te favorece aqui, afastado de todos. Estás bem, mas precisa ir sem demora a Jerusalém aliviar as lágrimas e as lamentações, né? Que Pedro exerce junto aos sofredores. Segue, Tiago, o seu caminho. E aí, Tiago para pensar. E nós, hoje, dia 25 de dezembro, onde estamos nessa jornada? É Natal. Qual foi a essência do Evangelho desde ontem, na ceia, até hoje, que te fez acolher, irmãos, repensar na nossa caridade junto ao próximo? No livro, eu lembrei que no livro Fonte Viva, A Retribuição, tem uma frase assim:
Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo. A bela árvore, a bela ceia, os belos presentes, não é que não se deva ter, né? É que a gente tem que pôr tudo isso ao lado da formação espiritual. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da sua existência. O que é uma ação regeneradora e santificante da minha existência? Não é a caridade, o amor ao próximo? Então, tudo isso temos para pensarmos hoje, né? E esse texto ele começa assim, com um apóstolo, né, com um deles dizendo, né? E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Ah, mas eu já sigo Jesus, né? Mas aí tem horas que eu falo, o que que eu vou receber? Então, essa pergunta exprime a atitude de muitos corações que estão lá dentro da igreja, né? Consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e clama que receberei, né? É uma coisinha que fica ali na cabeça, se não fala, fica. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. E aí ele fala assim: que recebe o grão maduro após a colheita? Aí ele vai fazer várias perguntas. Então vamos pensar: aquele grão maduro que floresceu, que germinou, que floresceu, que deu frutos. O que recebe o grão? Ele também trabalha. O que que você quer receber, né? E ele termina assim: outrora, né, nós servidores da realeza esperávamos receber alguma coisa, mas em Cristo, contudo, o quadro é outro. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos partilharem a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Olha aqui, que lição que traz esse livro, né, de Emmanuel. Ele termina assim: e deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores. Recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Quando a gente faz o bem, a gente entende que essa felicidade é nossa, que nós recebemos do céu, um corpo maravilhoso que funciona muito bem, que pode ajudar. Um cérebro que tem a prerrogativa de entender. E temos a glória de poder servir ao próximo. Então, Natal é um pouco tudo isso, né, gente? Que essa honra de servir possa ser por nós saboreada, experimentada. Os discípulos, eles imantam os seus corações ao de Jesus quando estão nesse trabalho, né? Nessa época do ano, como o Jorge falou muito bem a semana passada, a saudade de Jesus em nós aumenta muito, porque ele nasceu, aquele menininho veio para nos ensinar, né? Mas nos falta levantar e seguir, sair da condição de egoísta e buscar Jesus. Isto é ser um discípulo. Se você quereis ser discípulos de Jesus, então vamos lá. O bem vai na frente, vibramos em outra sintonia no Natal, ficamos muito mais amorosos, carinhosos, nós estreitamos no Natal os nossos laços e relações. Então, assim, não é para acontecer só no Natal, né? É para acontecer todos os dias. Semear o bem. E eu contei para vocês há um tempo atrás a história do Darcival, né? Do Cavaleiro Darcival. Está no livro Contos e Apólogos, né? Do Chico. O texto é O Encontro Divino, é o capítulo 21 e é do Irmão X também. Então, Darcival, ele estava sempre saindo, né, para acumular riquezas, e ele via aquele mendigo, ele deu a capa, vocês lembram? Ele deu o boné, o mendigo sempre pedia alguma coisa, estou com dor na boca, ele dava lá um remédio, o boné, a capa, a calça, o cavalo, deu tudo para o mendigo, né? E quando ele se deu por perdido, a esposa achando que ele tinha sido morto, casa, tudo, ele volta anos depois. Quando ele volta, a família não reconhece, ainda põe os cachorros. E ele lembra daquele mendigo que ele sempre deu alguma coisa e vai até ele, né? Então, e aquele mendigo era Jesus. Então, quem me busca em serviço, mais cedo me encontra, ele quis dizer. Então, Dorcival, vem a mim, eu sou Jesus, teu amigo. Ele chega e fala: quem é tu, meu amigo? Eu não sou ninguém. Aí aquele mendigo que estava lá com a capa dele, com o chapéu dele, com o que ele dava para comer,
se transforma em Jesus. Ele diz: Darcival, vem a mim, eu sou teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscava à distância, eu te aguardava. Jesus ficou aguardando enquanto ele estava à distância, sem fazer caridade para os outros. Embora ele deu a capa para Jesus, ele deu o saco de moedas para Jesus, né? Enquanto me buscava à distância, eu te guardava, aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me deste, mas há muitos anos te estendia os meus braços esperando o teu próprio coração. Quando que o coração dele foi? Ele era um homem bom, fazia caridade, ela deu ouro, deu joias, deu o manto, deu agasalho, mas à distância, não se envolvia com aquele mendigo. Um dia o mendigo, que era Jesus, estava com o lábio escorrendo sangue assim, aquilo incomodou muito ele, mas ele deu um pão para que ele comesse e foi embora. Uma caridade ali, né? Distante, né? Uma semente do bem distante, e aí ele vai até o mendigo, falando: será que ele me reconhece? O mendigo não só reconheceu, como abraçou e disse: vem, Darcival, sou eu, Jesus. Quem me busca em serviço, mais cedo me encontra. Ele trabalhou, ele fez a caridade dele, então ele encontrou Jesus. Outra história muito encantadora está no livro Pontos e Encontros. Esses livros foram livros orientados pela Fraternidade para as nossas palestras lá, e que eu li na íntegra, fala muito de Natal. Chama a presença de Jesus e diz assim: como sentir Jesus junto a nós? Como atraí-lo para as nossas vidas? Como honrá-lo agora no Natal? E aí o irmão X, né? Ele transcreve um famoso, um texto de um relato de um famoso poeta americano que envolve Jesus e o monte. Então, eles vão contar que o monte passou muitos anos querendo ver Jesus, rogando para ver Jesus. E certa manhã, quando ele orava, ele abriu os olhos e viu Jesus lá do lado. No mesmo instante, o sino do convento tocou para que ele fosse atender os aflitos, servir comida, fazer. E aí ele ficou pensando: meu Deus, pedi tanto para Jesus aparecer e agora eu tenho que trabalhar. Olhou para Jesus e pediu desculpa. Serviu paciente e foi servir o povo o coração ardendo, porque ele sempre quis ver Jesus, né? E quando ele volta, depois de um dia inteiro de trabalho, triste porque Jesus não deveria estar lá, que sensação de dever cumprido, né? Chorando e rindo ao mesmo tempo, que ele observa que Jesus estava sentado lá no cubículo dele, o aguardando, né? E o mestre bondosamente disse: se houvesses permanecido aqui comigo, eu teria fugido. Gente, outra história emocionante. Darcival fazia caridade, dava para todo mundo as coisas. Então Jesus o encontrou, na hora da aflição, ele já logo encontrou Jesus, porque me encontra mais cedo quem faz caridade. Aqui Jesus aparece para esse nosso irmão. E ele na dúvida: fico com Jesus ou vou atender os pobres? Ai, Jesus, me perdoa, vou atender os pobres. Quando ele voltou, quem estava lá? Se eu houvesse ficado aqui e não fosse atendido os pobres, eu teria fugido. Eu estou aqui para estar junto com você. Então, nós podemos concluir que, ao cumprir os nossos deveres, esses de caridade que nós tantos falamos no Natal, pode ser o mais insignificante. Jesus vai estar sempre do nosso lado. Quer ser um discípulo de Jesus? Faça o bem, tá? Então, gente, o Evangelho é a semente que aponta o caminho para Jesus. Ali na simplicidade dessa manjedoura que a gente teve tão presente na nossa cabeça ontem, hoje, essa manjedoura, essa simplicidade, ela nasce dentro de nós, do nosso coração simples, humilde, que é o berço de Jesus em nós. E quando nós somos humildes, nós abraçamos o outro. Se não nos colocarmos como pobres de espírito, não haverá espaço para o Cristo nascer em nós. Para o nosso coração estar com terra boa, para a sementinha dele começar a germinar aqui dentro. O Evangelho nos aponta para este mundo interior e é aí que nasce o Cristo em nós. Então, bem-aventurados os que semeiam o bem. E, gente, seja qual doutrina for, seja qual igreja e religião for, entregue-se à caridade e ao amor e você vai sentir Jesus, como está lá em Romanos. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Bonito, né? E a última historinha que eu falei que eu tinha muitas no livro Vozes do Além, está lá a lição no apólogo, né? Que certo cavaleiro, ele possuía três amigos. E ele foi convocado para ir ao fórum
tá? Para não ser julgado e condenado. Então ele chama lá o primeiro amigo, né? E fala se ele pode ir com ele. O primeiro amigo falou que não, que ele podia até dar uma roupa para ele, se apresentar bem, mas que ele não iria. O segundo amigo disse para ele que poderia levá-lo até a porta, mas entrar não, porque se ele estivesse errado, ele não sujaria a sua reputação. E é o terceiro amigo que vai dizer, claro, posso entrar com você, falar bem de você e ficar com você até que tudo se resolva. O que essa história traz para a gente, né? O primeiro amigo que quis doar roupa é o dinheiro que passa por nossa vida, tá? Que nos garante essas extravagâncias, né? O segundo que vai só até a porta é a família, os parentes que nós temos, que na hora da morte nos levam até a sepultura, nos levam até a porta da sepultura. Mas o terceiro, gente, o terceiro amigo é o bem que praticamos, a transformar-se em um gênio tutelar dos nossos destinos, falando em nós, falando por nós, o bem que nós fazemos, fala em nós, fala por nós. Por isso que o terceiro amigo falou: vou entrar, vou falar o que vem de você, né? Consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço, quando não nos conquista de plena libertação do espírito para a vida eterna. O bem que você fez é o que vai estar ao teu lado, que vai passar essa concepção à espiritualidade de que você é um irmão que vale a pena. Atendamos assim ao bem, onde estivermos agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que o bem que realizamos é a única luz do caminho infinito e que jamais se apagará. O bem é uma semente. Bem-aventurados que semeiam o bem, né? Então, gente, o que é o Natal? Cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra compreensão com quem você convive, aquele parente difícil, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, como fazia Artaban, é Natal. Cada vez que alguém decide viver honestamente, de um serviço honesto, sem trambicagem, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Por isso que a gente fala desse Natal maravilhoso, que é o nascimento dessa criança. Cada vez que você procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olha alguém com os olhos do coração, com um sorriso nos lábios, gente, é Natal. Cada vez que você socorre e devolve dignidade a um animalzinho que está na rua, que está precisando de você, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa com aquele que não é da sua família, né? É Natal. Cada vez que você demonstra amor por esse irmão, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar um conteúdo espiritual à sua vida, é Natal. Porque Natal, gente, é todo dia, é fé, é paz, amor. Natal é amor todo dia, paz, justiça, esperança, compreensão todo dia, respeito todo dia, autoamor todo dia, ação positiva todo dia, amor ao próximo todo dia. E a partir dessas atitudes nasce a esperança todo dia, nasce a alegria, nasce a paz, porque as sementes foram lançadas a mãos cheias, né? As mãos cheias. Bem-aventurados os que semeiam o bem e um feliz ano novo. Gratidão ao nosso grupo, gratidão a esse curso que é uma terapia, que é um aprendizado, que é um fortalecimento, que é uma ligação com o plano maior, ligação com a espiritualidade o tempo inteiro. Gratidão por esse ano novo que nós vamos iniciar esta semana. E Jesus está lá, ó, nos abraçando e pedindo: bem-aventurados os que semeiam o bem. É Natal, boa nova, boa vontade, últimos dias desse ano, que possamos cultivar as nossas sementes, deixadas por Jesus, por nosso Mestre querido, na nossa responsabilidade de jogá-las, espalhá-las no coração dos nossos irmãos, sejam eles de terra batida, de espinhos, de pedras, vamos tentar. Com amor e caridade, um dia esses corações, né? Cada um tem o seu tempo, estarão com essa terra adubada, pronta para receber a semente de Jesus. E até lá nós vibramos intenso amor por eles. Que assim seja.
graças a Deus, um excelente Natal. Parabéns, Jesus, pelo seu aniversário, que se não nasceu no dia 25, nasceu e já está aí nos ensinando tanta coisa nesse 2023 anos. Obrigada, meu irmão, obrigada, meu amigo.